porque foi abandonado numa estação de trem. Mas vamos chamar o nosso convidado agora, Mari. São 9h33 e é um prazer imenso receber aqui o historiador, professor, pensador, Leandro Carnal. Professor, bom dia, obrigado pela presença no Super Sábado. Bom dia, Edmano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha e ao nosso povo gaúcho que atravessa um momento tão complicado. Professor, eu vou começar perguntando para o senhor uma pergunta bem aberta. Que reflexões o senhor acha importante fazer nesse momento que a gente está vivendo? Um momento difícil, momento de dor, momento de luto, né, de devastação também, de reconstrução. Por onde o senhor acha que a gente começa a refletir, a pensar? O que é importante a gente reconhecer nesse momento? Carlos Drummond escreveu uma vez que toda a história é remorso. Porto Alegre foi atingido em 41 de forma dramática. Porto Alegre, minha cidade natal, São Leopoldo, foi muito atingida em 65, o centro da cidade ficou inundado. E agora, de novo, ano passado, algumas áreas foram alagadas e, de novo, de uma forma inédita e pesada, a tragédia das águas se abateu. Várias lições, nós temos que ter ações preventivas, manutenção dos diques. Porto Alegre tem comportas e diques a Avenida Mauá. São Leopoldo tem um dique dado pela República da Alemanha quando fez 150 anos a cidade. Nós temos que ter cuidados ecológicos, proteger matas ciliares, cuidado para não ocupar várzea de rio, porque o rio ocupa o seu espaço, e ter uma legislação ambiental muito mais dura de proteção às encostas e assim por diante. E do ponto de vista de ânimo, eu lembrei na televisão que Nossa Senhora dos Navegantes oferece em Porto Alegre aos seus fiéis uma âncora. A âncora é o símbolo da esperança. O Rio Grande do Sul já se reconstruiu várias vezes de tragédias e de guerras. Chegou o momento dessa geração fazer isso. É muito difícil, especialmente porque em São Leopoldo, meus familiares que tinham abandonado algumas áreas voltaram para limpar e agora volta a água a subir em algumas áreas da cidade. É muito difícil enfrentar esse rescaldo da tragédia. É nesse momento que nós separamos o amador do profissional, quem veio na vida a passeio e quem vai ter que, de fato, ignorar um pouco o pavor e começar a agir. Infelizmente, não dá nem tempo para fazer muitas reflexões. Tem que agir, salvar pessoas, realocar pessoas, salvar animais e reconstruir em áreas mais seguras, com mais cuidado ecológico. Tem uma questão que a gente percebe, professor, que é o seguinte: tem pessoas que perderam parentes, perderam amigos, pessoas que perderam a casa, pessoas que estão fora de casa e outras que tiveram alguns prejuízos, mas menores. Aí às vezes ficam se tentando comparar as dores, ou pessoas que tiveram alguma perda, mas acham que a sua perda é menor que a de outras, não se permitem sentir. Não existe uma régua para dor, né? Como a gente não se sentir culpado por sofrer, mesmo sabendo que a gente não teve a pior experiência nesse momento? A dor maior é sempre a minha. Ela é delimitada pelo meu universo. Uma criança com dor de dente sente mais dor do que os holocaustos da Segunda Guerra Mundial, porque para ela, naquele instante, entre a memória de milhões de mortos no conflito e a dor de dente dela, aquele é o momento em que a dor aparece. Em primeiro lugar, a dor do outro é do outro e tem que ser respeitada. Alguém que perdeu o seu único carro pode ter uma dor maior pela sua conquista material do que quem teve uma casa alugada e inundada, ou alguém que perdeu um parente, não perdeu bens, mas perdeu um parente, um ente amado, pode ter uma dor maior. A gente não compara dores, né? Isto é um gesto mesquinho. A dor do outro é sempre extraordinariamente do outro, e eu tenho que entender, jamais dizer a alguém que está com uma dor que a sua é maior. As pessoas precisam de auxílio. É muito infantil eu fazer competição, campeonato de tragédia. É muito infantil isso. A dor é a dor e a dor pertence a cada pessoa e cada pessoa tem que ser auxiliada dentro da sua dor. E mais, a mesma dor, perda de uma casa ou inundação de uma casa, perda de um carro ou perda de um parente, é sentida de forma diferente. Se alguém, por exemplo, tem um espírito mais resiliente ou menos resiliente. Então, nem isso eu posso comparar na mesma escala. É imbecilidade
esse campeonato de tragédia. A dor existe, e ela é absoluta para cada um. Professor, a gente está conversando com o professor Leandro Carnal, historiador, está com a gente aqui no Super Sábado. Eu estava lendo, professor, umas reportagens, até tem uma psicóloga gaúcha, que é a Arielle Groff, que mencionou isso nas suas redes sociais, que a gente estaria vivendo uma espécie de luto da perspectiva de vida. Né? Que é a sensação, professor, de que a qualquer momento pode ocorrer uma pandemia ou uma catástrofe ambiental e do dia para a noite o nosso planejamento de vida desmorona, né? Porque todo mundo tem um planejamento, nem que seja amanhã, quando eu acordar, eu vou ter determinado compromisso profissional, ou eu vou frequentar aula no colégio, né? Daqui a 2 meses tenho, sei lá, uma viagem marcada, enfim. A vida tem um certo planejamento. E esses eventos que estão ocorrendo, como eu disse, dá a impressão de que qualquer coisa pode acontecer, porque uma pandemia, imagina, quando é que a gente vai imaginar um negócio desse? E uma catástrofe ambiental maior que a enchente de 41. Quer dizer, do nada, o mundo que a gente acredita que vai estar igual amanhã não é mais o mesmo mundo. A gente tem que ficar em casa, ou a gente tem que começar a salvar familiares que correm o risco de morrer. Então isso provoca uma ansiedade, né, emocional nas pessoas que é muito violenta. A saúde emocional das pessoas está... esmigalhada. Esmigalhada, exatamente. Como é que a gente convive com isso, professor? Eu sei que ninguém vai ter uma resposta concreta, final, conclusiva para isso, mas como é que o senhor nos orientaria ou sugeriria para a gente conviver com esse momento de angústia demais, né? O caráter aleatório dos acontecimentos, o fato de que as tragédias não respeitam nossos planos, inclusive para quem é religioso, existe um ditado popular antigo: quer fazer Deus rir, conte seus planos a ele. O caráter aleatório da natureza, quer dizer, o caráter absolutamente sem controle das coisas, sempre foi uma grande angústia. Para isso nós apelamos a recursos artificiais, como amuletos ou outras ideias. Na verdade, as coisas ocorrem e os estoicos, os filósofos estoicos, dizem que é a nossa reação a elas que determina qual é o grau que elas vão ocupar. Em primeiro lugar, tragédias, guerras, pandemias, inundações, incêndios, trazem à tona com clareza o que a gente chama de uma hierarquia de valores. Qual é o primeiro valor? No meio da tragédia, o primeiro valor é vida. Você para de discutir se a vida tem sentido, você para de discutir por que você está ali, você para de discutir se você está feliz. Jogue uma pessoa na água e ela vai lutar para viver. Então, o que faz uma tragédia? Ela traz à tona o valor dos valores, que é a vida. O primeiro esforço é cuidar da vida. O segundo esforço é seguir uma pirâmide, que é lutar por essa qualidade, quer dizer, para onde nós vamos, como vamos nos abrigar, e um gesto estratégico, né? Há riscos, por exemplo, de epidemias como de leptospirose, que é muito comum em inundações. Mas o primeiro valor é a vida. E aí nós temos como lição de qualquer tragédia que as pequenas dores cotidianas, perdi meu ônibus, tem um papel sujando a rua, minha sogra não me entende, tudo isto se afoga diante de uma grande tragédia que torna a vida instável. Então a primeira lição é: o que nós aprendemos no meio de tanta dor? Nós aprendemos que a vida é a única coisa fundamental, tem que ser salva em qualquer instante, pessoas naturalmente, cachorros, animais, ela tem que ser salva. E isso é uma lição de vida, porque sem essas tragédias, nós vamos nos perdendo em pequenas coisas. Países satisfeitos, países ricos como Suécia e Japão, têm um índice de suicídio maior do que o nosso. Então, a tragédia traz à tona o valor da vida e o que é de fato importante. E ela vai unir pessoas em torno de um objetivo. Nada mais idiota nesse momento que começar a se discutir se quem salva é a ação privada ou do Estado. Quem fez mais para salvar é salvar vidas sem discutir modelos políticos. Né? Dá muita raiva debate político na hora de salvar uma vida. Né? Imagina o Titanic afundando e eu perguntando para o meu salva-vidas: você votou em quem na última eleição na Inglaterra? De onde saiu o navio? É vida que tem que ser salva. Isso é a grande questão. E o segundo momento do aprendizado é que não repetir o mesmo erro. Fazer construções na várzea de rios,
A minha cidade foi fundada e desde o século XIX, ela faz 200 anos este ano, São Leopoldo, que os imigrantes, coletadas opiniões pelo escritor Rodrigo Trespar, no livro 1824, os visitantes diziam: fazer essa cidade aqui na beira do Rio dos Sinos é uma insanidade. Fazer a cidade na várzea do rio é uma insanidade, porque o rio vai ocupar na sua várzea naturalmente, como em São Paulo nós construímos marginais ao longo do Tietê e do Pinheiros, resultado, garoa, e nós temos problemas. Então, parar de achar que isso é castigo, isso é uma má escolha que pode ser corrigida ou pelo menos amenizada. E não adianta tomar decisões agora, no momento da tragédia apenas. É uma gestão estratégica, né? Se eu tenho diques, se eu tenho comportas, se eu tenho eclusas, elas têm que ser mantidas anualmente com uma verba alta, ou seja, gestão estratégica de recursos e não só quando a coisa acontece. São muitas lições de uma tragédia. E sim, é um luto, mas o luto é natural. Se você no Rio Grande do Sul está tranquilo nesse momento, você é um psicopata. Porque os psicopatas são imunes à dor dos outros. Se você é gaúcho e posso testemunhar, eu estou no sul da Bahia, eu estive em Belo Horizonte, eu estive no Nordeste há pouco, quase todos os estados, em todos os lugares, pessoas homenageando as vítimas, fazendo um minuto de silêncio, fazendo orações. O Brasil está comovido com a nossa situação. Então, estar preocupado é sinal de caráter. Não é ruim. O luto não é ruim. As pessoas têm uma leitura de que a vida é só prazeres. Não, o luto, a dimensão trágica da existência faz parte da nossa vida. O Brasil está com o Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Então vamos entender que eu estou triste, mas eu vou ter que agir. Eu tenho vida, eu tenho família, eu vou ter que agir. Cada um faz aquilo que é possível. E muita gente está fazendo muitas coisas. E os casos de canalhas que se aproveitam da situação para saquear casas ou agredir sexualmente pessoas em abrigo são excepcionais. A maioria está ajudando e isso é um excelente sinal. Tem uma questão que preocupa muito, que é o período longo que o Estado vai levar para se reconstruir. Nós estamos falando de milhares de desabrigados. Aqui em Porto Alegre são milhares. E cada vez mais a gente vai percebendo que os voluntários vão diminuindo, Karnal, né? Então, em Porto Alegre nós temos 12 mil pessoas fora de casa, em abrigos públicos. E são locais, são clubes, são escolas, as escolas precisam voltar a receber alunos, os clubes em uma hora vão voltar à sua normalidade, se discute a construção de cidades provisórias, os voluntários que restam estão cansados, exauridos. Como que a gente vai conseguir superar esse problema? Não é uma característica nossa, e isso é comentado há muito tempo, que a gente consiga focar muito tempo numa grande causa. Nós não temos a experiência de uma tragédia prolongada, como os europeus tiveram, por exemplo, 6 anos da Segunda Guerra Mundial, em que você durante 6 anos lide com falta de produtos, mortes, genocídios, etc. Nós somos bons em tragédias muito pontuais, que nos comovam midiaticamente. Então agora vem uma parte que talvez seja mais difícil, que é de médio e de longo prazo. O Rio Grande do Sul está recebendo aportes de recursos, o Rio Grande do Sul está recebendo renegociações de dívidas. Agora chegou a hora de fazer brilhar estadistas, administradores, prefeitos, deputados, o governador, para que a gente faça brilhar o estadista e a gente comece a fortalecer ações das comunidades. Sim, vai diminuir o interesse do grande público no Brasil e no Rio Grande do Sul. Vai diminuir e, de fato, as pessoas não conseguem manter muito tempo este foco e nós teremos um longo processo de reconstrução. Pelo menos que este processo seja inteligente, senão nós estaremos em 2026 aqui na Rádio Gaúcha comentando a nova inundação e a nova tragédia. Lembrando que áreas do Lago Guaíba, como Ilha da Pintada, Ilha das Flores, são inundadas quase anualmente. Mas como lá moram pessoas de menor renda, geralmente isso não ocupa o nosso noticiário nem o nosso coração. É verdade. Professor,
tem um ponto que o senhor tocou agora que eu gostaria de estender um pouquinho, que eu acho muito interessante, sobre o que pode vir a ser feito, sobre as mudanças na prática por parte de governantes, enfim, porque me parece que se há um ponto positivo em tanta gente angustiada, como a gente comentou agora, com a saúde mental, né, Mari, muito debilitada, é a tendência, me parece, professor, e aí eu lhe pergunto porque o senhor tem muito conhecimento histórico sobre isso, se isso faz sentido de fato, né? Se a história mostra que isso faz sentido. Muita gente angustiada, me parece que há uma tendência de que a pressão popular e a cobrança sobre as autoridades, que precisam se dar conta de que a nossa relação com o meio ambiente tem que mudar imediatamente, isso aumenta, isso cresce, essa pressão, essa cobrança. Queria ver se o senhor acha que isso faz sentido e o senhor acredita que a gente deve construir a partir disso, de uma pressão maior, que precisa ser não só no Brasil, mas no mundo todo, se uma relação mais harmoniosa, mais saudável, mais respeitosa com a natureza, com o ambiente, se o senhor acha que isso é possível, que isso vai ocorrer mesmo de fato, porque a gente não tem muita alternativa, né? Ou ocorre ou a gente está vendo o que ocorre. Eu acho que aqui se aplica Darwin, né? Ou a espécie se adapta, ou o meio vai eliminá-la e vai favorecer uma espécie mais adaptada. Então, aqui se aplica Darwin. Agora, lembrando que os nossos governantes, em qualquer nível, federal, estadual ou municipal, nenhum está lá por golpe. Todos estão lá por voto popular. E isto é muito importante. Então, se nós não colocarmos a pauta da questão ambiental, veja, existe um aquecimento global cíclico que não depende do homem, existem tragédias naturais que não dependem do homem, existiram extinções em massa da vida, várias no planeta no passado, que não dependeram do homem. A nossa ação não está sendo a única, mas ela agrava uma situação. Nós estamos, por exemplo, acelerando processos naturais. E é óbvio que isso vai ser muito importante, que a gente olhe para os rios como um olhar absolutamente mais científico, ecológico, com essa pauta ESG que a gente chama, no qual o E é de meio ambiente, e que essa pauta seja a pauta das empresas, porque vai dar muito prejuízo, muita morte, se a gente não mudar a atitude radicalmente. Então, o que eu diria? Nós temos eleições municipais, elas são o primeiro palco para a gente dizer o que é que você está pensando sobre os nossos cursos d'água, recursos de água doce, plantio, reflorestamento e assim por diante. Rio Grande do Sul tem um pioneiro nacional, que é o Lutzenberger, que já advertia, cuidado, que eucalipto e pinus eliote não é reflorestamento, é agricultura. Não, você planta para derrubar. Então, não interpretem o plantio de pinus eliote como reflorestamento. Reflorestamento é com árvores nativas do Rio Grande do Sul. Não plantar eucalipto e não plantar pinus eliote. Então, isso Lutzenberg dizia quando eu tinha cabelo. Isso eu ouvi na década de 70. Na década de 70, quando pouca gente no Brasil falava, o Rio Grande do Sul já tinha alguém alertando sobre essas questões. Eu cresci ouvindo, por exemplo, reclamações na televisão sobre o fedor da Beauregard em Porto Alegre. É verdade. E não apenas o fedor da Beauregard, que atingia tanto, inclusive, cidades como Guaíba, Eldorado, mas também com o despejo desses dejetos no Lago Guaíba. Eu cresci ouvindo essas coisas. Então, nós temos advertências históricas e temos que cobrá-la. Eu acho que a pauta ambiental que vai significar grandes mudanças de atitude. A minha geração cresceu supondo que a água era infinita. Nós lavávamos calçados com água tratada, nós tomávamos banho até murchar completamente, porque nós tínhamos a fantasia equivocada de que a água doce era infinita. Sabemos que não, mesmo o Brasil sendo privilegiado quanto à água doce, nós sabemos que não. Se a gente não fizer essa mudança de forma séria, infelizmente eu vou fazer a profecia. Serei chamado pela Rádio Gaúcha para falar sobre a nova tragédia que se abate, especialmente em áreas subtropicais de altitude, como no Rio Grande do Sul, que vão sentir isso de forma mais acentuada aqui no Brasil.
Obrigada, professor, pensador, historiador Leandro Carnal. Obrigada pelas reflexões, pela conversa e pelo carinho também. A gente se sentiu, de certa forma, acolhido quando tu falaste que Belo Horizonte, Bahia, cidades e estados no qual tu passaste, o pessoal tem falado muito do Rio Grande do Sul e que o Brasil está conosco. Está sim, e é um testemunho muito importante, gente. Nós recebemos um apoio muito grande, gente doando, inclusive no exterior, né? Eu acho que isso é um excelente sinal. Eu posso olhar as tragédias como eu olho, mas eu posso olhar indicativos de esperança, e eu sou muito fiel aos indicativos de esperança. Sobreviveremos, espero que melhores. Um grande abraço aos nossos ouvintes e a vocês, um bom dia. Muito obrigado, professor. Obrigada. Um abraço. 9h53, só para informar que, segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado, são 165 pessoas que já morreram por conta da tragédia aqui no estado. E o Guaíba está medindo